João Pedro. Fico muito feliz, tá certo? Com essas palavras. Pois, sem mais delongas, meus amores, vamos iniciar, né? Bom dia mais uma vez e vamos E a lá. professora Leão, Na verdade, nós não vamos para a questão número 1, tá bom? Nós vamos para a página 215. Por que, tia, para a página 215, se nós já lemos? Já. Mas faltou um detalhe que tem lá no final da página, tá certo? Abram na página 215, certo? Tudo bem, Maria Luísa, sem problemas. Na página 215, lá embaixo da página, né, procurem, tem assim, formas nominais do verbo, né, tem os três tipos, infinitivo, gerúndio, particípio, mas isso nós já lemos. Aí embaixo tem assim, ó, o verbo é formado de radical e vogal temática. Encontraram? O verbo é formado de radical e vogal temática, certo? Encontraram, gente? Vamos não, lá. tia, a gente não encontrou. Pois é só abrir na página 215, tem lá embaixo, certo? E a gente vai ver que, como o próprio livro já está dizendo, né? O verbo é formado de radical e vogal temática. Sim. Mas o que é esse Tia, radical? O que é essa vogal temática? Oi, Eudaí. o que a tia tá lendo tá embaixo do particípio. Isso. Lá embaixo das formas nominais, lá embaixo na página 215. Eu vou ler, tá bom? Quando passar para a página 216, eu deixo vocês lerem. Vamos lá. Então, a gente já viu, né, o modo do verbo, os tempos do verbo, a forma nominal do verbo, e agora a gente ainda vai ver mais uma coisinha, que o verbo é formado de radical e vogal temática. Mas não adianta eu chegar aqui e dizer assim, gente, o verbo é formado de radical e vogal temática, se vocês não compreendem, né, o que é o radical e a vogal temática. Pronto. Caio, pode ler, tá certo? Vamos lá. Inicia aí a leitura. Pode. O verbo é formado de radical e vogal temática. O radical é a parte do verbo que não muda. Para se obter o radical do verbo, retira-se a terminação dele. Cantando igual a cante mais ando. Muito bem. Cante é radical e ando terminação. Pronto. Aí vocês podem passar para a página 216, mas eu vou explicar o que é o radical, tá bom? O radical do verbo, gente, é a parte que não muda. Como assim, tia? Agora, página 216, tá? Como assim, tia, a parte que não muda? Vou dar aqui alguns exemplinhos para vocês, certo? Vou dizer aqui três palavras, na verdade, três verbos, tá certo? Conjugados, e vocês vão me dizer qual é a parte que não muda. Por exemplo, eu danço, né? Danço, danças e dança. Danço, danças e danço. Dessas palavras que eu disse para vocês, esses verbos, qual é a parte que não muda? Vou colocar aqui no chat. Coloquem no chat qual é a parte que não muda. Vou escrever aqui, certo? Canta? Vou colocar aqui no chat para vocês visualizarem, né? Fica melhor. Coloquei aí. Danço, danças e dança. Eu danço, tu danças, ele dança. Coloquei aí no chat. Observem o verbo. Qual é a parte aí que não muda? De jeito nenhum. É só o dan, dank, até o C com a cedilha, né? Até o C, cedilha, dance. Essa parte aí que não muda, né? E que dá origem a outras palavras, é a partezinha que eu chamo de radical, certo? Na verdade, não são só os verbos que são formados de radical. Outras palavras também. Porém, como nós estamos estudando o verbo, a gente vai falar do verbo, tá certo? Entenderam o que é o radical? É a parte que não muda, que dá origem a outras palavras. Por exemplo, o verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Nessa conjugação aí do verbo correr,
Qual é a parte que não muda? Podem imaginar aí as palavrinhas na cabeça de vocês. Corre, né? C-O-R-R. Até o R-R. Certo? Essa parte não muda. Como é que eu chamo essa parte que não muda? Me digam aí. Refresquem aí. Radical. Certo? É simples? Entenderam o que é o radical? É a parte da palavra que não muda. Ok? No caso, o verbo, né? A parte do verbo que não muda. Certo? Ótimo, né? Agora vamos à vogal temática. O que é a vogal temática? Né? Vamos lá. Vogal temática. A vogal temática é a vogal que está ligada ao radical e indica a conjugação do verbo a que o verbo pertence, certo? Amava, bebendo, partindo. No amava, o A é a vogal temática, bebendo, o E é a vogal temática e partindo, o I é a vogal temática. Vocês viram que o verbo, né, ele pode ser classificado em 3 conjugações, certo? Quais são elas, gente? Vamos relembrar, me lembrem aí. Quais são as 3 conjugações que o verbo pode ser classificado? Quem é que lembra? É em 3 conjugações. Futuro, pretérito Passado, e pretérito e futuro. Olha, Passado e pretérito é a mesma coisa. esse que vocês estão falando está relacionado ao tempo do verbo. Eu estou falando das 3 conjugações que o verbo pode ser classificado. Conjugações. A primeira conjugação. Mas eu não entendi, porque os dois falaram ao mesmo tempo. Vamos lá, João Pedro, que ligou o microfone, depois Caio. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Isso. Caio? Eu falei basicamente a mesma coisa, né, tia? Então, É porque não deu para entender o que vocês falaram, porque vocês falaram quase que simultaneamente. Tia, Tia, Pronto, é então, isso tia. mesmo, tá? tia, pode Primeira falar? conjugação, desligando o microfone. Primeira Não, eu tô perguntando se tem que quer. Gente, vocês, parece que às vezes eu penso que vocês não prestam atenção na aula, eu estou explicando o conteúdo, gente, eu não estou fazendo correção. Entenderam? Explicando o conteúdo, não é correção, certo? Prestem atenção. Sem problema, gente. Tá certo? Não tem problema, João Pedro. Acontece. Vamos lá. Então, por que a gente está relembrando isso? Primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação em ER e terceira conjugação em IR. Tia, e o que isso tem a ver com a vogal temática? Tem a ver que, por exemplo, no verbo cantando, vamos lá, o verbo cantando, vou escrever aqui no chat para vocês, pertence, gente, a que conjugação? Cantando, coloquei aí no chat, observem. Esse verbo aí pertence a que conjugação? Vocês sabem? Primeira conjugação? Primeira conjugação, isso mesmo, gente. Por quê? É o verbo cantar. Então, aí essa palavra cantando tem uma vogalzinha que indica que ela é da primeira conjugação. Que vogal é essa? Qual é das vogais aí que indicam isso? O A, né? Então, esse A eu chamo de vogal temática, certo? Deixa eu colocar outro verbo de uma outra conjugação para vocês entenderem. Vou colocar aqui o verbo. Só um minuto. Ó, prestem atenção aí no verbo que eu coloquei. Vendendo, né? Esse verbo, que verbo é esse? É o verbo vender, certo? Ele pertence a que conjugação? A segunda, né? Que são os verbos terminados em ER, tá bom? E qual das vogais aí
dessa palavra vendendo, desse verbo, me indica que ele é da segunda conjugação? Eu acho que é a forma que ele termina. Ó, vamos prestar atenção. O João Pedro colocou aí, né? Vender, segunda conjugação, é. É só vocês prestarem atenção. O verbo vendendo, né? A forma dele no infinitivo é vender. Se é vender, vender termina com que terminação? Tia, R, né? Então pertence à segunda conjugação. E qual é a vogalzinha da segunda conjugação? É. Então, na palavra vendendo, o é a minha vogal temática, certo? Ou não? Não entendeu? Não entenderam, no caso, né? Que são várias crianças. E aí, gente? Conseguiram compreender o que é o radical e a vogal temática? Vocês vão ver, gente, que no decorrer do tempo, vocês ainda vão aprender muitas coisas sobre o verbo, tá certo? Mas, por enquanto, isso é o suficiente. Vamos lá. A Laila, mais ou menos, Laila, pois vamos. Quero que vocês aprendam, mais ou menos, não, quero que vocês entendam. Certo, Laila? E demais colegas, certo? tia, Oi, amor. aqui em casa tá faltando internet, aí não tá dando pro Abni entrar. Aí você tem como falar pro Robério? Amor, agora eu não tenho. Eu tenho como falar depois, tá certo? Porque como agora eu estou em aula, eu não tenho como sair e falar com ele, certo? Tá bom? Mas quando eu terminar, eu falo com ele, certo? Quando eu for para o terceiro ano. Viu? Gente, vamos lá, de novo. Né? Relembrando. Os verbos podem pertencer a 3 conjugações. A primeira, né? Que é o AR, cantar, dançar, malhar. Alguns pertencentes à segunda conjugação, terminada em ER, vender, correr, comer, certo? E a terceira conjugação, que é a terminação IR. Sorrir, vestir, dormir, certo? Aí esses verbos, né? A gente conjuga esses verbos. Por exemplo, eu tenho aí o verbo, vou colocar o verbo dentro de uma frase para ficar melhor o entendimento. Ele está dormindo. Aí eu tenho aí o verbo dormindo. Vou colocar aqui no chat. Prestem atenção na escrita da palavra, gente. Fica melhor quando vocês visualizam. Dormindo. Olhem para essa palavra aí que eu coloquei no chat. Dormindo. Essa palavra, gente, esse verbo que verbo? Que verbo é esse? Me digam aí. Laila, né? Que disse que não, que está entendendo mais ou menos. Amor, me diz aí que verbo é esse? Dormindo. No infinitivo é o verbo o quê? Outra pessoa, me diga aí. Qualquer um de vocês, botem aí no chat. Que verbo é esse, hein? No modo infinitivo, como é que fica esse verbo? E aí, gente? Dormir, certo? Verbo dormir. Dormir termina com que letras, né? Com que terminação? IR, ou seja, terceira conjugação. Isso, muito bem. Ir. Então, se dormir pertence à terceira conjugação, né? Porque termina em IR. Na palavra dormindo, qual é a vogal temática que indica que ele é da terceira conjugação, esse verbo? Hein, gente? Responda só essa para a gente prosseguir. Dormindo. Qual é a vogal? A vogal. Preste atenção, vogal temática é vogal, tá certo? Ó, eu estou percebendo que vocês acham, alguns, né, que é a última vogal. Não é, tá certo? Isso é a vogal I, tá bom? Ó, prestem atenção. Dormindo, coloquei de novo. A vogal que indica que o verbo dormir
é da terceira conjugação, é o I, a vogal I, tá certo? Porque a terceira conjugação é terminada em IR. Então, na palavra dormindo, no verbo dormindo, minha vogal temática é o I. Não é a última vogal, tá, gente? Certo? Esqueçam isso de que é a última vogal. Entendeu? A Laila disse que entendeu. E os demais colegas, entenderam ou não, gente? Não, meu amor, não tem. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não me importo, né, que vocês errem. Pelo contrário, eu quero é que vocês participem da aula, certo? Caio, você está de parabéns por participar da aula. Se errar, não tem problema, né? Eu vou corrigir para vocês não errarem mais, mas podem participar sem medo. Todo mundo aqui erra, tá bom? Tia, Oi, meu amor. a senhora ainda está explicando, né? Estou. Aí vamos aí para terminarmos a explicação. Quando vocês forem fazer a atividade, vocês vão entender melhor, tá bom? Vamos lá. Quando conjugamos o verbo, estamos expressando em todas as formas que ele possui. O verbo é uma classe gramatical que pode ser conjugada todas as pessoas do discurso. As pessoas do discurso são singular e plural. Isso aqui é muito interessante, certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente já viu, pessoal, que essas palavrinhas pertencem a que classe gramatical? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Hein? Vou dar mais explicações, tá certo, Sofia? Para vocês entenderem. Mas vamos lá, essas palavrinhas. Eu, tu, ele, nós, vós. Isso. Quando eu falo de classe gramatical, eu estou perguntando se é verbo, se é pronome, se é substantivo. Eu, tu, ele são pronomes, né? Pronomes pessoais do caso reto. Então, quando eu falo de pessoa do discurso, eu estou falando desses pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por quê? Porque o verbo é conjugado nessas pessoas do discurso, nessas 6 pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente sempre vai conjugar o verbo dessa maneira, né? Aí, o que é que acontece? Eu, tu, ele, nós, vós, eles se divide em duas classes, que o Daísto colocou aí. Singular e plural. Eu, tu e ele pertencem ao singular ou ao plural, gente? Eu, tu e ele. Pertence ao singular ou ao plural? Singular. Agora, quando eu digo nós, vós e eles ou elas, singular ou plural? Plural. Então, o que é que acontece? O eu, tu, ele, né? O eu, presta atenção aqui, caiu até na atividade, né? O eu, primeira pessoa do singular. O tu, a gente vai chamar de segunda pessoa do singular. E o ele, a gente vai chamar de terceira pessoa do singular. Certo? Então, eu, tu, ele, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E agora o nós, vós, eles. São plural, né? Vocês já me disseram. Aí vai ser nós, primeira pessoa do plural, o vós, segunda pessoa do plural, e o eles, terceira pessoa do plural. Certo? Ok, até aí, gente? Sim ou não? Ok? Aí a gente vai fazer a correção da página 217, tá bom? Com atividades é bem mais fácil de vocês aprenderem e tirarem as dúvidas de vocês. Aí vamos lá, o Vitor havia pedido para ler a primeira questão. Vitor, lê aí a primeira questão da página 217, por favor. Pode ler. Certo, tia. Circule os verbos nas frases abaixo. Havia um menino diferente dos outros meninos. E aí, gente, no item A? Era de bom gênio e não se zangava. Não, na letra A, eu tô perguntando qual é o verbo.
Aí daqui a pouco você lê a outra. Havia. 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 Então, vocês vão circular o verbo havia, tá certo? E tem B, Vitor, pode ler. Certo, tia. Era de bom gênio e não se E zangava. aí, quais são os verbos aí? Zangava. Zangava e tem outro. Zangava. E aí? Gênio. Zangava. E qual é o outro? Gênio. Gênio. Gênio, não. Não, Gênio. gênio é verbo, a gente pode conjugar a palavra gênio. Eu gênio, tu gênio, ele gênio. Não, né? A gente não pode conjugar, não é verbo. Qual é o outro verbo que tem aí? Bom, tia. A resposta é Não bom. é para chutar, gente. É para vocês realmente pensarem. O verbo é era, tá certo? Responder, tia. Era, certo? O verbo é era. Zangava. Ei, tia. Oi. Tia. Alguém desativou meu som na hora que eu ia dizer a resposta. Leia aí o item C. Certo. Quem raspou a cabeça dele? Pronto. E aí, nessa frase? Qual é o Cabeça. Cabeça? verbo? Não. Raspou. Qual é o verbo? Raspou. Raspou. Prestem atenção, gente. Já vou explicar essa questão, quando eu terminar. Eu estou vendo que vocês estão confundindo. Item D, Vitor. Certo. Não tenho com quem entendesse eu e fala só. E aí? Nessa frase, Entender-se e falar só. entender, né? Para circular só os verbos. Os verbos. Entender, Entender se falava. falava e falta Entender. entender, falava e qual outro? Tendo. Ô, tia, Oi, Marcos. Tendo. tem como tu me deslogar a página de que a internet aqui tá travando, aí eu posso sair? Certo. São as páginas seguintes, tá certo? 218, 219, as do verbo. Tia, tendo circula. Circula tendo, né? Tendo é o verbo ter, tá certo? É o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, tá certo? Então, circula. Tendo, certo? Entender e falava, ok? E tem Certo. Encolher-se e fechou o olho direito. E aí, nessa frase, encolheu-se e fechou o olho direito. Encolheu e fechou. Encolheu-se e fechou. Encolheu e fechou. É o verbo encolher e o verbo fechar. Tá bom? E o item F? Levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. E aí, nessa frase tem 4 verbos. Quais são eles? Levantou, entrou, atravessou e ganhou. Isso mesmo. Né? Todo mundo falando junto, fica uma confusão, mas são esses. Levantou, entrou, atravessou e ganhou. São esses 4 verbos que vocês vão circular. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Agora eu vou pedir para vocês desligarem os microfones de vocês, tá certo? Porque eu vou dizer qual é a atividade extra que vocês vão fazer. Vou deixar lá no Google Sala de Aula, mas vou explicar agora também. Aí, por enquanto, gente, que eu explico, eu gostaria só que vocês deixassem as dúvidas para o final, tá? Não me interrompessem, porque senão a gente não vai dar tempo eu explicar para vocês, tá certo? Só um minuto. Gente, vou só pegar aqui para vocês verem. O que é que vocês vão fazer aí como atividade extra segunda-feira? Vou passar a atividade no caderno hoje, ou no livro, normal, tá? Estão vendo aqui, ó, essa caixa, gente, não é para vocês verem direito, né? Porque é enorme. Estão vendo? Eu tô vendo. Pronto. Sim. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma caixa, não precisa ser do tamanho da minha, a minha é enorme, tá certo? Vocês vão pegar uma caixa que vocês tiverem em casa. Pode ser caixa de sapato, se tiver uma maiorzinha, pode ser, certo?
Por quê? Vocês vão pegar essa caixa, vocês vão cobrir essa caixa da forma que vocês quiserem, vão enfeitar essa caixa da forma que vocês quiserem, certo? Porque essa caixa vai servir como se fosse uma caixa, vamos dizer aqui, uma caixa do tesouro de português. Por que, tia, que a gente vai fazer isso? Porque nós vamos começar, gente, a revisar as classes gramaticais e a estudar novas classes. Nós vamos começar a revisar no final, as dúvidas no final. Vamos começar a revisar regras, vamos começar a revisar e a estudar gêneros textuais. Aí, para que é que vai servir essa caixa? Sempre que a gente for fazer a revisão dessas classes gramaticais, dessas palavras, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, por exemplo, substantivo. A gente vai pegar um envelope, por exemplo, e colocar substantivo. Dentro, nós colocamos todos os tipos de substantivo. Vocês vão guardar dentro dessa caixa. Por quê? Porque sempre que vocês tiverem uma dúvida, vocês vão tirar essas regras de dentro dessa caixa para revisar. É uma forma divertida, tá certo? De nós revisarmos a gramática. Tanto a gramática quanto os gêneros. Entenderam? Na caixa vocês podem colocar o nome português, podem pregar letras, certo? Agora podem perguntar. Vitor e depois José Miguel. Olha já, tá, José Miguel? Vitor, pode perguntar. Oi. E como se fosse uma caixa do tesouro para guardar as coisas portuguesas, é? Isso, é uma caixa do tesouro de português. Por que é uma caixa do tesouro? Porque conhecimento, gente, é um tesouro. Quando você tem inteligência, você aprende novas coisas, isso é um tesouro que você vai levar para a vida inteira, tá certo? Então, vocês vão pegar uma caixa e vão fazer isso. Deixa eu só ver aqui a do José. José Miguel? Olha tia. a minha caixa. Só um minuto. Tia, Pode ser. Pronto, pode Tia. ser, José Miguel. Pode ser. Aí você... Só um minuto, tá, amor? Deixa eu já te falar. Aí você vai cobrir. Eu não quero a caixa assim, ó, do jeito que está aí. Por exemplo, a do José Miguel, né? É uma caixa de sandália. Pode ser essa caixa? Pode. Mas vai cobrir, vai colocar o nome em português, vai enfeitar com letras. É uma caixa para colocarmos tesouros da língua portuguesa. Pode falar. Tia, eu tia, peguei uma caixa enorme, Ok, agora deixa só o Renan falar, que ele já tinha pedido, tá certo? Vai lá, Renan. é obrigatório fazer isso? É uma atividade, tá certo? É uma atividade como Ah, todas as outras. Aí o que é que acontece? Como as atividades do livro eu vou passar hoje, vocês vão fazer hoje, né? Quem faz a tarefa hoje ainda vai fazer hoje. Essa caixa vocês vão fazer no horário da aula de segunda-feira, certo? Como vocês não vão ter aula na segunda-feira, vocês vão ter tempo, certo? De fazer isso, tá certo? É uma maneira diferente de nós relembrarmos. Eu sei que vocês também aprendem, né? Com minha explicação, eu sei que vocês aprendem, participam, mas é interessante nós fazermos alguma coisa diferente, gente. Porque nas aulas presenciais a gente fazia leitura, a gente fazia roda de conversa. Infelizmente, aqui não tem como, né? Oi, Brian. Ei, Oi. a tia já entrou. Eu sei, meu amor. Eu vi, tá certo? Entenderam, pessoal? Eu espero que tenha ficado entendido, né? Tipo como se fosse um baú para guardar nossas ideias, né? Tipo, isso, como se fosse um baú, tá bom? Na terça-feira a gente se vê e eu quero todo mundo com essa caixa, com esse baú de tesouros, pronto, viu? Que a gente vai usar. Um beijo, meus amores, bom fim de semana, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau e até terça-feira. Tia. Tchau, tia, terça-feira. tchau, até terça. Caioada, Oi. me dá teu WhatsApp que eu quero te contar um negócio. Que meu WhatsApp, menino? Eu não jogo no celular da minha mãe, não. Nem celular eu tenho. Ah, tá. Você é doido, mano? Não tem celular, não. Quando acabar a aula, tu fica no final da aula pra eu te contar um negócio? Eu mesmo não. Eu tenho que fazer as tarefas, ué. E dar o celular da minha tia pra ela.